O Delta, para mim, é o carro mais bonito da Lancia. E quem tem um sabe o que é que eu estou a dizer. Sou o Luís, mais conhecido Luís Marques. Tenho uma paixão pelos Lancias Delta desde o tempo dos rallies. Portanto, acompanharam-me no tempo áureo dos Lancias e sempre foi o meu sonho ter um Lancia. E consegui ter um Lancia. Na altura passei num stand, vi o carro e ficou-me gravado aquele carro. Eu vou ter que ficar com este carro e acabei por ficar. A história dos Lancias, o que é? A produção começou em 1979 e acabou, salvo erro, agora em 2009, com a versão do Delta 3 já, com muita pena, porque é um carro que deviam ter sempre agarrado este carro, porque este carro é uma lenda. Este modelo que eu tenho, que é o HF Turbo, de 140 cavalos, esta motorização apareceu em 1986, deu logo seguimento ao 4WD, que foi o que começou depois com uma sequência de campeonatos, de vitórias, 6 seguidinhas, com o modelo que vem a partir deste. Portanto, 4WD, tração integral, e é isto que vocês estão aqui a ver. Bem, isto começou por ser o carro de eu andar no dia-a-dia, fazer viagens, Algarve, para todo lado. Portanto, isto era o carro do dia-a-dia. Gosto muito dele, mas pegou muitas partidas. Isto não houve nada que eu não tivesse que mexer neste carro. Desde junto das homocinéticas, desde um regulamento de caixa, desde uma avaria muito grave que este carro teve por 2 vezes, que foi um problema na cambota, que só se veio a descobrir depois. Pronto, a partir dessa última vez que ele teve o tal problema, vamos parar, o carro vai ser arranjado e vamos ver o que é que se passa. Descobriu-se então que tinha a cambota com uma fissura e era o que estava a desencadear por 2 vezes a mesma avaria. Arranjou-se, mas já que aquilo estava fora o motor, comecei a pensar, o motor está fora, vou começar a arranjar isto para ficar aqui um carrinho todo a pipi. E depois começa aquele bichinho, é assim, tu estás a arranjar e cada vez ainda queres arranjar mais, queres que aquilo fique mesmo o máximo, não é? E então vais, trazes, levas e chega a um ponto, olhas para o carro e assim, está a ficar mesmo aquilo que eu quero. E começa assim a brincadeira. Só a mesma parte de montagem do motor é que foi feita lá pelos meus amigos, e tirar motor e montar motor, porque tudo o que era material para limpar e meter com um aspecto novo, era eu que trazia, fazia aqui e levava. Este carro, eu gosto do carro porque na minha altura, este carro que andava na Ribalta, o pessoal da minha idade, quase toda a gente gostava de ter um carro destes, um Lancia, um GT Turbo, é a altura desses carros. E eu gostei sempre deste carro, porque era um carro que, apaixonei-me pelo carro. Não sei explicar, eu gosto muito do carro, tenho tenho um da versão 3, tenho um Y adquirido agora há pouquinho tempo, e ainda tenho um Alfa também, não sei, tem qualquer coisa, uma pancada qualquer por carros italianos. Há uma história engraçada com este carro, que é, uma vez vou para o Algarve com o carro, atesto o carro e vamos por aí fora, e isto é um carro que a tendência dele é cheirar a gasolina, é ser um carro antigo, não é um carro moderno, é um carro antigo, tem um cheiro próprio e sempre tem aquele cheirinho lá dentro, vais dentro do carro e cheira-te sempre a qualquer coisa, que é cheirar a competição. Então vou por ali fora com o carro, eu, mais a minha esposa e a minha mãe. E a uma certa altura, a minha esposa vira-se para mim e diz: Luís, o carro cheira um bocado a gasolina. Eu disse: isto é normal, isto sempre cheira a gasolina. Continuei, chega uma altura, volta a minha esposa a dizer: Luís, o carro cheira um bocado a gasolina.
Pá, eu olho para o ponteirozinho lá do depósito, que isto, quando andas com este carro, o ponteiro também desce rápido. Mas naquele dia estava a descer muito rápido, porque tinha sido a testar. Então até que eu paro o carro e quando olho para debaixo do carro, parece que tinha uma nascente de gasolina debaixo do carro. Aquilo escorria por tudo o que era lado. E assim, realmente é verdade, cheira mesmo a gasolina. Uma das histórias engraçadas, o cheiro da gasolina. Isto, quem tem um carro antigo ou um carro velho, estes carros têm sempre trabalho. Qualquer coisinha que tu queiras, podes ter trabalho no carro. Por exemplo, a última coisa que eu fiz no carro foi lá atrás as barras da suspensão. Tem uma cheiazinha de tirantes e afinações, que foi tudo desmanchado. Também tem tipo um charriãozinho que agarra ali aquele sistema todo de braços. Também foi tudo reparadinho, está novo. Olhando para aquilo, olhas para aquilo e dizes, pá, está impecável. E isso é que dá gosto. O que é que deu, no final, olhares do velho, conseguires fazer novo. Portanto, quem tem um carro destes sabe o que é que eu estou a falar. Isto é um carro que tem sempre coisinhas para fazer no carro. E ultimamente, pá, comecei a aderir a esta coisa dos clássicos, visto que tenho um carro e que já merece ir para os clássicos, tenho ido com ele. Tem sido uma agradável surpresa, porque eu também não conhecia o mundo dos clássicos e do convívio que há com o pessoal. E é muito bom, é porreiro, porque estás ali um bocado, falas com um, falas com o outro conta a história do carro, vês a conhecer pessoas, é fixe. Quem tem uma máquina destas, ou não precisa ser uma máquina destas, pode ser outro carro, isto seja velhinho, é tratá-lo com carinho, como se trata as pessoas também quando são velhinhas, tem-se tratar com carinho, e os carros é a mesma coisa, eles têm vontade própria. Às vezes, se não os trata bem, eles fintam. Tenho este carro há 23 anos. Já está há bastante tempo comigo. Não foi novo, veio em segunda mão. Na altura vinha impecável, o carro vinha impecável. E até à data de hoje, pronto, lá se tem mantido aqui comigo e é para ficar. Eu, como comprei o meu Lancia preto, este último, as pessoas perguntaram-me: então, pá, vendeste o carro? Vendeste o Delta, o HF? Não, então, és doido, alguma vez ia vender o Delta? Não, isto não é para vender. Não.